Boa tarde, meus irmãos. Estamos aqui novamente, mais uma sexta-feira de estudo do livro Memórias de um Suicida, de Dona Ivone do Amaral Pereira. Não é? Uma boa tarde para todas e para todos também. Vamos iniciar nossos estudos, né? A gente, como sempre, né? A gente inicia com o livro Mediunidade, Tarefa com Jesus. A Selminha vai ler para nós, para que a gente possa iniciar com a prece, né? Para que a gente possa também fazer os nossos estudos da tarde de hoje. Isso. Então, vamos lá. É o item 32, que fala sobre mediunidade sem fantasias e ilusões. Então, as faculdades de que gozam os médiuns lhe granjeiam os elogios dos homens. As felicitações, as adulações, eis, para eles, o escolho. Rápido esquecem a anterior incapacidade que lhes devia estar sempre presente à lembrança. Fazem mais o que só devem a Deus, fazem mais o que só devem a Deus, atribuem-no a seus próprios méritos. O que acontece então? Os bons espíritos os abandonam, eles se tornam joguetes dos maus e ficam sem bússola para se guiarem. Isso está no Livro dos Médiuns, parte 2ª, capítulo 31, Dissertações Espíritas, 12. Então, tem aqui a colocação da Dona Ivone, que fala sobre mediunidade é ministério sagrado, é tesouro de valor altíssimo, ofertado ao espírito desalinhado com as leis divinas para, com ele, acessar os planos superiores, jamais retendo-o, jamais, e sim, ao contrário do desejo do mundo, distribuindo-o regiamente para que possa ser multiplicado. Multiplicado não em benefício pessoal, mas com o propósito de verdadeiramente secar lágrimas nos momentos de desespero, acalmar mentes desequilibradas, levantar almas caídas nos estertores da dor moral. E assim vai. Então, vamos agora à nossa prece, que será feita pela nossa irmã Júlia. Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, lembrando dessa figura doce do Mestre Jesus, pedindo esse amparo necessário para esse momento do estudo da tarde de hoje. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de nossa amiga, irmã Ivone do Amaral Pereira, e toda essa falange protetora que nos envolve nesse momento. Mas, acima de tudo, nós pedimos a permissão a Deus, nosso Pai, para dar por iniciado o estudo da tarde de hoje. Graças a Deus, Senhor, por este trabalho. Graças a Deus. Então, né, nós estamos aqui hoje dando continuidade à visitação dos irmãos que saíram da enfermaria, e eles estão no estudo de desenvolvimento da moralidade. E isso insere as visitações. Eles estão nessa visitação ao manicômio. Conheceram o irmão João, né, que lhes apresentou através do pátio lá com alguns pupilos queridos dele, que estavam lá naquele torpor todo, meio apáticos. Ele explicou que tipo de pessoas eram aqueles espíritos que ali estavam. Né? E nós terminamos, né, na semana passada com a pergunta que o Camilo faz, né, meio assim, e o que há de ser dessas pobres criaturas, não é? E ele continua, né, continuando aqui, ele diz assim que, dramático futuro aguardas, assim diz o nosso irmão João. Os exemplos que apresento
Os exemplos que apresento neste momento são irremediáveis na vida espiritual. Nada aqui poderá sanar as fecundas angústias que os oprimem, nem modificar a situação embaraçosa que para si incluíram com as atitudes selvagens da incontinência, da imprevidência sacrílega. Então, que eles mesmos, né, se fartaram no livre curso dos vícios. Ele responde assim. Então, os vícios com que se diminuíram, né, que acabaram que nesse livre curso deles, né, se diminuíram nisso. E ele continua aqui explicando que eles mesmos, os próprios espíritos que estavam nessa situação, né, unicamente eles serão agentes de misericórdia para consigo próprios, já que voluntariamente se responsabilizaram pelos desvios de que se não quiseram furtar. Isto lhe custará desgostos, opressões e dores infinitamente amargosas. Então, isso que ele está dizendo aqui, que o que acontece a eles foi realmente por decisão que eles mesmos infringiram a eles próprios, com as atitudes deles, mesmo com todos os avisos que eles receberam de médicos, né, e outras pessoas que devem ter aparecido falando dos excessos, para que eles tivessem cuidados, e ainda assim eles continuaram, não foi, Júlia? Então, tanto que quando o irmão João vem fazer essas colocações, ele fala futuro dramático que os espera, uma reencarnação que tem que ser próxima e inevitável. Porque a gente vai ver mais à frente, porque seria o único remédio que para essa situação deles, que o irmão vai explicando aqui para a gente, a Selma vai ler para a gente. Mas também quando ele faz essa colocação, que ele diz assim, no livre curso aos vícios com que se diminuíram. Então, quer dizer, é o livre-arbítrio que nós já conquistamos, né? E que nós usamos mal. E a espiritualidade não vai interferir nas nossas escolhas. Porque a gente não pode ser joguete na mão, né, de quem quer que seja. Então, a gente tem que usar da nossa vontade e do nosso livre-arbítrio. Então, a vontade deles unicamente era para os vícios, né? E a gente vai ver aqui uma série de situações que eles se envolveram. E eles mesmos, que eles dizem, que é vocês mesmos que vão ter que se resolver. Quer dizer, né? Então, quando ele fala que se diminuíram, por quê? Quando a gente reencarna, ninguém reencarna para falir. Ninguém reencarna para dar errado. Ninguém reencarna para não conquistar virtudes. A gente reencarna para tudo isso. Se a gente não conquista, se a gente vai ter quedas morais, a gente vai se diminuir diante do quê? De um projeto reencarnatório, que a gente vai se afundando nos erros que nós mesmos cavaram, nós mesmos vamos cavar para nós mesmos. Por isso que ele diz, angústias que os oprimem, mas que são atitudes que eles mesmos vão ter que resolver nas próprias reencarnações futuras. Por isso que ele diz que é dramático o futuro, né? Porque não vai ser um futuro assim promissor, é de resgate. Segue aí, Selminha. Então, o nosso irmão João, ele diz que para esses irmãos que estão lá, em tratamento lá no pátio, onde eles estão lá, avistando, eles são submetidos a passes, né? No caso, a passes, eles são submetidos a árduas catequese, aplicações incansáveis de terapêutica moral e fluídica especial, além da carinhosa assistência dos irmãos lá, né, investidos nessa sagrada responsabilidade. É colocado, né, para que eles tenham um mínimo, vamos dizer assim, de
que se reconheçam um pouco daquilo, né? Porque eles estão numa condição tal que é quase que eles não têm entendimento de moralidade, de nada. Então, para esses que estão ali no pátio, eles fazem esse processo da catequese para tentar colocar, convencê-los, né, até da própria situação, né, para eles se resignem do que acontece a eles, mais ou menos, pelo menos, para que eles possam ter na próxima encarnação alguma coisa, né, mas assim, para minorar um pouco, né, vamos dizer que é bem difícil, mas até para minorar um pouco, porque se eles tivessem um pouco de moralidade, já ajudaria nesse processo, vamos dizer, da reencarnação, já aceitaria, se resignaria mais, né? Mas eles não têm, Selma, como a gente leu aqui, eles não têm, como você leu no outro estudo da semana passada. Eles estão tão assim avesso, alheios a tudo que passa ao redor, que eles não têm a mínima condição psíquica para assimilar nada. Quer dizer, eles fazem essa terapêutica como se fosse um despertar deles. Sim. Mas é muito complicado porque eles estão prostrados. A gente vai ver mais adiante a prostração, Sim. né? Eles estão numa situação muito complicada. Mas esses aí ainda estão assim, estão andando, estão de olhos abertos, vamos dizer assim, eles não têm uma visão ampla, não estão entendendo que lugar é aquele, o que eu estou fazendo aqui, mas eles ainda estão ali caminhando, diferente dos outros da enfermaria que nós vamos falar mais à frente. Então, a esses aí é aplicar dessas terapêuticas para ver se consegue o mínimo de terapêutica de melhora para eles, né? Mas o que acontece frequentemente, que ele diz aqui, que infelizmente, quando eles começam a ter um pouquinho dessa, vamos dizer, melhora, vamos dizer, esse leve despertar deles, né? Eles se revoltam, eles trazem a revolta dentro do coração, uma raiva impenitente, como ele chama, porque eles se consideram vítimas e não responsáveis pelo que aconteceu a eles. Eles não se resignam, né? Eles ficam inconformados. Aí, quer dizer, com esses sentimentos, eles saem dali, vão para o envoltório terreno com esse tipo de sentimento, que agrava ainda mais a situação deles, que vem com a má vontade, em que eles se fecham naquela má vontade e na insubmissão e paciência deles. E ainda se acovardam, né, diante das expectativas dos embates que eles terão que enfrentar dessa expiação terrível e inevitável. Né, se acovardam. Por quê? Porque eles não estão preparados, na verdade. Né? O mínimo que se colocou ainda não deu o entendimento necessário, mas não tem como avançar mais no tratamento, diferente dos outros que estavam na enfermaria lá de Maria, esses que estão em visita. Esses do manicômio são tratamentos muito mais delicados até, não é, Júlia? Fala. Mas também, a gente também tem que parar para analisar aqui, que quando eles reencarnam, muito deles vem com essa má vontade, impaciência e insubmissão. Aí a gente para analisar isso aqui rapidamente, a gente vê o seguinte: se eles vão nessas condições porque eles se acham injustiçados, e a gente sabe que pode ocorrer injustiça, mas nunca injustiçado, porque a lei vai chegar para todos, né? A gente vai ver isso mais adiante, né? Até com as ajudas do irmão João. Mas a gente vai vendo aqui, por que vai ter má vontade? Por que vai ser impaciente? Porque ele ainda não se livrou daquela situaçãozinha que a gente sabe que é uma das chagas da humanidade, né, Selma? O que a gente pode colocar aqui, né? Os orgulhosos, né? Que por que, né? Eu sou tão bonzinho, né? E estou passando isso. Quer dizer, a pessoa vem para se resignar e vencer, mas ela faz o contrário. Ela se impacienta, né? E não quer nunca se submeter a nada nem a ninguém. Exatamente. Né? Então, esses aí, como diz o nosso irmão João, ele continua pedindo,
que esses aí, esses que se encontram ali, eles representam que ele fala, pequena malta de futuros leprosos que renascerão nas sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária. Quer dizer, eles vão nascer futuros leprosos, além de outros. Mas ele deixa assim bem frisado que assim, nas sombrias encostas do globo terrestre, nos planos miseráveis da sociedade planetária. Quer dizer, eles vão por uma situação de muito ruim, muito, muito, muito mesmo, de miséria, de pobreza, de escassez. Nós até comentamos, né, Júlia, comparamos, né? Não estamos aqui afirmando nada. Eu fiz uma comparação apenas com uma parte lá daqueles irmãos na África que sofrem tanto, né? Recebem ajuda dos Médicos Sem Fronteiras e tudo, né? Quer dizer, e não, também não tá, a gente aqui não está dizendo que eles são todos culpados de alguma coisa, são suicidas, não. Nós estamos comparando a situação. Ali é um lugar de miséria, de extrema pobreza, de escassez de tudo. Então, para esses irmãos que cometeram grandes excessos em tudo, de todas as espécies, eles estão fadados a lugares e reencarnarem em condições precárias de lugar e de condições físicas, que ele diz aqui são futuros leprosos, cancerosos e paralíticos, débeis mentais e idiotas, nervosos, convulsos, enfermos incuráveis, né, rodeados de complexos desorientadores para a medicina terrena, aquelas doenças que a medicina não consegue entender ou resolver. Nós falamos até de síndromes aí que existem que não tem cura, não tem tratamento. Você trata, bota o remédio, mas não se cura. Tá? Então, são esse tipo de situação que eles criaram, né, para os seus futuros. Então, ele fala que, assim, mesmo assim, a tentativa, né, da medicina que não vai conseguir resolver essas doenças. Isso vai pesar, é interessante como ele coloca aqui a responsabilidade, né? Pesarão desagradavelmente na sociedade humana, pois são fruto dela, dos seus erros, a ela pertencem, sendo justo que ela própria os hospede e mantenha até quando necessário, até quando a calamitosa situação for minorada. Quer dizer, se toda a Terra, ali na Terra, na sociedade, a sociedade humana contribuiu de uma certa forma para esse irmão tornar-se o que ele é, né? Então agora ela tem que também recebê-lo da forma que ele vai estar no futuro. Porque, por exemplo, mas eu fui vítima da sociedade. Entre aspas, senão todo mundo seria igual, né? Então, nós temos o nosso livre-arbítrio, nós temos a nossa consciência, intelectualidade para entendermos o certo e o errado, o que eu devo ou não devo fazer, não é? E esses irmãos, eles fecharam os olhos para o que era de Deus, eles fecharam os olhos para que ele fala que do sentido realmente das leis de moral e de Deus. Então, eles agora estão tendo que voltar nessa experiência muito dramática para se refazerem para, depois deles se refazerem dessa condição que eles se encontram ali no manicômio, quando voltarem lá, que ele até narra aqui que eles têm já uma vaga garantida na próxima reencarnação dele, quando eles reencarnam, vivenciam essa experiência, quando eles desencarnarem, eles voltam para o manicômio. A situação deles é essa. Eles voltam para o manicômio para aí, então, receberem o tratamento para se retificarem. E aí começar outra encarnação para resgatarem seus malefícios também. Outra, né? Quantas encarnações a pessoa perde, né, por não conseguir seguir os caminhos, né? Tão claros deixados pelo mestre, né? Aí são muitas e muitas encarnações, talvez assim, desperdiçadas.
faz o caminho mais demorado para chegar no ponto que a gente precisa chegar, que é de bons espíritos. Exatamente. Então o irmão João, ele fala aqui para a gente que reencarnarão dentro em breve. Quer Uhum. dizer, eles não vão permanecer muito tempo naqueles locais. Mesmo com esse tratamento que eles podem realizar ali, né? Que você acabou de nos falar aqui, né? Terapêutica moral e fluídica, catequese, tudo isso é uma forma que eles vão encontrar para amenizar e ajudar, mas o objetivo é reencarnações, né? Rápidas, né? Sim. Breve. Rápida que eu digo, porque assim, eles não vão ficar muito tempo naquele local, É. mas com a garantia do retorno, né? Isso, Uhum. Selma? Eles vão Né? ficar ali o tempo necessário para se refazerem da crise mais violenta, apenas. Aqueles ali. Só para poder, né, sair um pouquinho daquela crise e voltar ao renascimento como eles se acham, tais como se acham, porque não tem outro remédio capaz para diminuir esse malefício que eles carregam, né? E ainda continua aqui, que eles vão levar para o corpo, para o futuro corpo, que moldarão com a configuração maculada com que presentemente se encontram todos os prejuízos derivados da dissolução dos costumes. É isso que eu falei, eles foram na contramão do bom senso e das leis divinas e da moral. Então, eles foram a dissolução dos costumes, de que se fizeram incontidos escravos, na verdade. Acabam se escravizando, porque quando todo excesso, né, acaba a pessoa se perdendo e acaba se tornando escravo daquele excesso que ele está vivenciando. Então, e ele continua aqui, serão grandes desgraçados a se arrastarem penosamente em estações de misérias e lágrimas. Então, por quê? Ele fala que o futuro corpo se moldará às configurações maculadas, aquilo que foi desonrados nele, que foi marcados, vai ficar impregnado no seu próximo corpo. Por isso que ele diz que são esses tipos de pessoas, leprosos, paralíticos, cancerosos e toda essa ordem aí de situações de doenças. Né? Porque Sim, Selma. eles machucaram, eles eles Adoeceram os seus adoeceram o seu perispíritos. perispírito até, de tal forma que não tem como recuperar assim. Né, Por Júlia? isso que Fala. essas doenças, né, no corpo, né, essas doenças que eles falam aqui, né, de câncer, né, de lepra, né, esses Uhum. débeis mentais, quer dizer, isso é tudo que eles macularam no É, perispírito, vai transparecer no corpo de carne. Quer dizer, isso, eles vão trazer no corpo a marca que está, como a gente fala, na alma, né? No isso. perispírito, né? É, Então, a gente vai vendo, né, que somos responsáveis pelo que nós fazemos sempre, né? Então, quer dizer, eles vão trazer um corpo enfermo devido a espíritos enfermos, né? Que eles mesmos fizeram problemática na reencarnação passada, né? Segue aí, exatamente. Selminha. Né, mas como ele continua aqui, ele diz que essas manifestações de sofrimentos, no entanto, é que farão com que eles tenham uma boa colheita, né, para futuros proveitosos, né? Porque dali, dessas limitações, dessa situação toda, é que eles vão poder realmente encontrar, né, uma resposta, um caminho, né, correto para eles, né? E assim, ele fala aqui assim, sobre os fogos redentores do infortúnio, as camadas impuras que impedem o brilho desse corpo astral de afinar-se, né, dando lugar a que as vibrações se ativem, desentorpecendo-se para movimentações precisas no campo das reparações.
né? Seus corações impulsionados pela dor educadora, é importante isso, né? Elevarão, né, engoles de súplicas vibrantes à procura da causa suprema da vida. Porque é o que acontece, infelizmente, ainda na maioria das pessoas, né? Que elas vão sempre pela dor. Precisa dor, o sofrimento, tudo uma limitação, né? De vida, para que elas busquem algo que seja um conforto para elas. Dessa forma que as pessoas buscam a Deus, infelizmente. É isso que ele fala, a procura da causa suprema da vida, em letra maiúscula, né? Então, para que seja num constante de veemência e de fé, num crescente, né, de fé, até atingir as camadas luminosas da espiritualidade. Isso que ele continua. Onde se farão refletir, afinando-se ao amparo de vibrações generosas e superiores, que lentamente educarão as suas almas. Então, pouco a pouco, esse vírus, que ele chama assim, que é como um vírus, né? Essa doença é como um vírus. Esse vírus irá se desfazendo, porque conforme eles vão se encontrando, né, através da dor que vai burilando suas almas, eles vão conseguindo desagregar toda essa chaga que eles carregam no perispírito, não é isso? É isso mesmo, Céu. É essas camadas que ele fala assim, as camadas impuras que impedem o brilho do corpo astral. Quer dizer, esse brilho ele vai ser conquistado com virtudes. Por enquanto, estão nas mazelas que eles mesmos provocaram. Então, a hora que eles vão se aprimorando, né, com a lei de Deus, né, que é o progresso do espírito, eles vão limpando essas camadas grosseiras que eles mesmos construíram, né? Então, quer dizer, vai ser pela dor educação, né? É isso que ele fala aqui, a dor educadora, né? Essa dor que vai fazer com que eles consigam, aos poucos, se burilar, né? É esse diamante puro que está envolto ainda na camada suja da terra. E só assim, quando eles vão desagregando disso tudo, né, do envoltório dele carnal, eles vão se aliviando mais, é que eles vão ter condição de aprender alguma coisa ali, junto com o irmão João, né, e ainda incentiva a própria reeducação, para poder, assim, ter a alta daquele estabelecimento. Então, quer dizer, olha o processo que eles vão ter que vivenciar. Enquanto Camilo e os outros, né, passaram por tudo isso ali naquele momento, na enfermaria, eles aqui ainda vão precisar de mais uma existência para voltar e depois fazer todo aquele processo de melhora que eles passaram, não é, Júlia? E lá eles ficaram 2 anos na enfermaria. Por isso que Camilo está ali naquela visitação junto com todos aqueles espíritos, para quê? Para que eles aprendam a moralidade. E através do exemplo dos outros, o espelho, eles possam refletir nas dificuldades que eles estão visualizando. E vai ter um momento aqui no livro que eles vão se emocionar. Esses espíritos, né, vão se emocionar por quê? Porque eles estão vendo que aqueles irmãos que estão ali estão em pior situação do que eles. Verdade. Mas aí o Camilo vai fazer agora, né, Selma, uma pergunta para o diretor, para o irmão João. E o Camilo, como sempre, faz essas indagações, porque, por mais que ele esteja explicando tudo isso, o Camilo tem uma situação aqui que a Selma vai mostrar para a gente, que ele não entendeu muito bem, não foi isso, Selma? Ele fica meio com um certo pesar, né? Ele fica com meio. Ele diz aqui que é um desapontamento, né? Ele pergunta assim: se bem compreendi, então, a reencarnação punitiva que aguarda esses desgraçados lhes é imposta simplesmente como tratamento médico hospitalar desta seção do nosso departamento?
Trata-se de um antídoto, um remédio, pois ele ficou assim meio penoso, né, com aquela situação deles, né, meio que desapontado. E o nosso irmão João, muito sábio, né, e lúcido, né, ele explica, sim, medicamentação apenas. É um tratamento de urgência, que, né, requer essa urgência, porque é pela gravidade do mal que o próprio enfermo impôs a ele. Ele diz aqui que é uma operação dolorosa, que ele diz assim, operação dolorosa que nos pesa fazer, mas a qual não vacilamos em conduzir os pacientes, certos de que somente depois de realizada é que entrarão eles em convalescência. Não será propriamente uma punição, ele ainda completa assim, né? Conforme considerada, pois ninguém infligiu o castigo ou determinou a sentença, senão que todos aqui servimos a lei, todos aqui servimos a lei, nos esforçamos, tanto quanto nos esteja ao alcance, por lenificar-lhes a insidiosa situação. Eles tentam ali, de todas as formas, suavizar, né, abrandar aquela situação deles, né, e não impor castigos. Isso que ele está esclarecendo ali. Ele diz que, na verdade, isso sim é o efeito da causa que o próprio paciente criou com os excessos em que se deleitou. Quer dizer, é aquela história da causa e efeito, né? É a consequência dos próprios atos deles, né? E ele continua aqui assim, como tivestes ocasião de saber, porém, a solicitude maternal de Maria, submetida à lei áurea da fraternidade, preconizada pelo nosso Mestre Jesus, confere-lhes assistência desvelada e constante. Maria é aquela nossa mãe maravilhosa, né, que não deixa nenhum filho desamparado. Ela tem um amor grande pela humanidade, assim como o nosso mestre, né? Mas ela é aquele amor maternal. Então, ela sempre procura tratar todos com muito, muito carinho, muito desvelo. Ela está sempre ali naquela situação, orientando a todos que tenham esse senso, né, de amor, de desvelo, de caridade para com todos, não é? E ela é a responsável pelo hospital, né? Tanto que o Exatamente, hospital leva o nome dela, Maria de Nazaré. Então, exatamente, assim, por isso que ela abraça esses infelizes. exatamente. Então, quando ele fala assim, aí ele fala, né, que esses reencarnados, quando eles estão lá na expiação, eles continuarão ainda sob a dependência daquele hospital. Eles ainda são ali hospitalizados, registrados no departamento. Quer dizer, eles são assistidos por médicos vigilantes, que se aqui ainda, como se aqui ainda se permanecessem. Eles vão para a Terra, ficam lá naquela condição, mas ainda assim estão sob a orientação, vigília dos irmãos ali do hospital, né, tentando, né, amenizar um pouco, né, levando aquele carinho, aquela dedicação toda, né? Olha, veja Hein, só, né? Selma? Hein? Mas Deixa eu essa completar. Só um instantinho. Ele diz aqui, enquanto que quando eles ao fim se desencarnarem, eles retornam para ali. É isso que ele completa aqui. Exatamente, que é o que eu já tinha falado. Então, fale, Julinha. Aí, quando ele coloca aqui, né, da mesma forma, hospitalizados e registrados em nosso departamento são visitados e assistidos por nossos médicos e vigilantes. Quer Isso, dizer, quando eles falam assistidos e visitados, aí a gente pensa nesses espíritos reencarnados, com essas deformidades todas, com essas sequelas todas que eles mesmos provocaram, mas que durante o sono físico, né, eles libertos daquele corpo do enfermo, eles podem
ter a ajuda espiritual, né? Quer dizer, o despertar, talvez, dessa consciência, né? Para que eles possam ter essa ajuda desses irmãos. Eles estando encarnados, ok, mas principalmente nesse despertar, né? De quando você está adormecido. Que aí acho que a terapêutica, naquele instante, desses irmãos, desses médicos, vão assistir o que? O perispírito. Esse espírito que está encarnado ali, né? Ou reencarnado, melhor dizendo. Né? Então, assim, você vê que quando a gente escuta, né? A gente desdobra, né, na hora que a gente dorme, tal, tal. Muitas das vezes vamos ter esse amparo aí desses colaboradores do invisível, eles ali com o pessoal do hospital e nós com nossos guias espirituais, com nossos protetores familiares, que também durante o nosso sono físico faz esse trabalho conosco, né? Exatamente. Segue aí, Selminha. Então, ele diz aqui, eles seguem com o irmão João, né, na visita, né? Então, eles foram para o interior do edifício, e o irmão João fez eles penetrarem nas enfermarias, que se localizavam ali naquele local. Então, aqui ele narra que se localizavam ali presas de prostração impressionante, desde o ingresso no Vale Sinistro, que ele diz aqui, uma vez que deprimidas por excessos de toda natureza, notadamente os de caráter sexual, suas faculdades anímicas se haviam amesquinhado, reduzindo-os àquela insólita situação, atestado indubitável dos instintos a que se apegaram. Esses aqui que nós estamos narrando agora foi dentro da enfermaria. Eles já saíram daquela varandinha, estão caminhando com o irmão, né, para os gabinetes médicos. No interior do edifício tinha essas enfermarias que eles viram esses outros irmãos ali, os espíritos, nesse estado assim, de prostração mesmo. Ficavam lá deitados em leitos, né, leitos confortáveis, né, mas que não tinham assim, menor condição de nada. Eles se achavam isolados dos demais, em recintos extensos, superlotados. Então, eles viam aquilo ali cheio, aquela enfermaria cheia de irmãos que estavam em estados de prostração, dormindo. Eles não acordavam, tá? E notava-se que a maioria ali era nessa situação de caráter sexual, que ele fala aqui. E interessante que aí ele diz aqui, ele completa nesse Camilo nas observações deles, que ali pertenciam a todas as classes sociais e nacionalidades comportadas na circunscrição da colônia. Esses irmãos que estavam na enfermaria, eles tinham pesadelos atrozes, traziam-nos em constantes sobressaltos, sem que assim, eles nem sequer despertassem do angustiante marasmo. Eles eram incapazes de se locomoverem ou de externar palavras. Não podiam expor as atormentações que lhes turbinavam os cérebros, né, turbilhonavam, né, os cérebros. Eles apenas exprimiam alguns gemidos débeis, né, e ele diz que com repugnantes contorções, como se atacados de vírus desconhecidos. Né? Então, imagina, essa é uma cena assim, meio você imaginar toda essa situação ali numa de muito enfermaria pesar, de muito uma enfermaria pesar. lotada, não é? Com esses irmãos prostrados, com alguns gemidos, se contorcendo, né, como se tivessem pesadelos que não acordam. Isso E eles não se locomoviam, né, não, Selma? Eles estavam ali paralisados, né? paralisados, exatamente. Só dava essas contorções aí enquanto estavam tipo em pesadelos, né? Isso os emocionou,
que eles emocionados, eles passaram por essa fila, assim, desses leitos, né? Observando essa situação. E o irmão João, ele ia narrando, né, para eles o seguinte, bem interessante isso é bem interessante. Se possuísseis bastante desenvolvimento da visão espiritual, verificarias terríveis emanações se levantarem de suas mentes, dando-se a contemplar em figuras e cenas deprimentes e vergonhosas, resultado da dissolução dos costumes. E, novamente, ele fala dessa dissolução dos costumes, que lhe foram próprios dos atos praticados contra a decência e a moral. Pois ficais sabendo que tanto os atos praticados pelos homens como os pensamentos emanados de sua mente imprimem-se em caracteres indeléveis na sua estrutura perispiritual, escapando-se depois em flagrantes deploráveis aos nossos olhos, quando a revelia da lei se bandeiam para este lado da vida. Nesse leito existem suicidas de todos os tipos, desde os que empunharam a arma ou tóxico fatais, até aqueles que se consumiram vitimados pelos próprios vícios. Ali estavam de todos os tipos. Une-os, os que os unem ali, né, é a mais vulgar afinidade deles, isto é, a da inferioridade do caráter e dos sentimentos. Todos estavam ali ligados por essa afinidade de baixa moralidade, a inferioridade mesmo moral deles, e de caráter, de sentimentos, e estavam todos ali nessa mesma situação. Hein, Selma? E aí você falou aqui que o irmão João e os espíritos mais evoluídos, né? Quer dizer, viam aquela cena de se contorcendo, paralisados, gemendo, e viam da mente deles emanando todas aquelas cenas que os levaram a chegar naquele estado lamentável. Né? Quer dizer, quem praticou sexo desregrado, quem cometeu as mentiras, as falcatruas, os enganos, né? Qualquer tipo lá de situação dos vícios, né? Das drogas e tudo, eles conseguiam ver todas essas cenas saindo da mente, né? Como se estivesse ali passando como se fosse um filme. Aquele telãozinho, né? Que a gente já conhece. Isso tudo está impregnado no perispírito deles. Agora, Selma, tu imagina uma enfermaria lotada, como você relatou aí no livro, que está lotada, e várias mentes emanando um tipo de cena dessa. Nossa. Isso se choca no ambiente, né? Porque são várias mentes, não é uma só, nem duas, nem três, são lotadas, né? Várias emanações, com vários tipos de cena, e ele ainda diz que são obscenos, né? São cenas deploráveis. Quer dizer, não é uma coisa assim branda. Até vergonhosas. Vergonhosa, como ele diz aqui, deprimentes e vergonhosas. Agora, o que vai ser interessante é o que você vai relatar para a gente aí, qual é a visão que o Camilo e todos esses visitantes terão. Será que eles vão conseguir ver essas cenas também, igual que eles viam lá no Vale, Selma? Não. Aí você vai dizer aí para a gente. É porque essas cenas seriam como se eles estivessem no Vale Sinistro, que eles viam, tanto a deles como a dos outros, né? Cada um com seu tipo de desencarne, né? De suicídio, eles viam tudo aquilo. Então, porém, ali, para eles não tinham essa condição, porque eles não tinham ainda a elevação para isso. Mas eles conseguiam ver, não as cenas, né? As cenas mentais, mas eles conseguiam perceber vapores escuríssimos. Ele diz que quais nuvens pesadas, elas emanavam dos cérebros deles e espalhavam-se em ondas volumosas pelo ambiente.
né? E aí envolvia os aposentos eles dizem, em penumbra, crepuscular acentuada, de como se sombras noturnas ali fossem eternas. Bem interessante ele falar. Eles não viam as cenas, mas eles viam aquelas emanações saírem desses irmãos. E o ambiente todo ficava aqui impregnado dessa escuridão, dessa penumbra, né? Desse peso que eles emanam ali. E, consequentemente, é interessante que ele faz assim, consequentemente, isso faz com que o tratamento ali se torne praticamente impossível, não é, Júlia? Porque Elma, Oi. só um instantinho. Uhum. Eu, assim, a gente pode trazer isso assim numa imagem, né, real para nossa cabeça nesse instante, que é como se aquele quarto, aquele ambiente, aquela enfermaria fosse noite todo dia, né? É, Ficou até interessante noite todo dia, mas assim, não teria claridade, era é, sempre escuro, né? Quer dizer, era como se não tivesse dia, era sempre noite, porque de tamanha negritude, né? Com essas ondas que eles captavam, né? Quer dizer, olha o ambiente, quer dizer, eles viam as cenas, mas eles não viam as cenas, mas eles viam esse vapor, né? Quer é, dizer, olha o ambiente realmente muito confuso. E como você falou, dificilmente essas vibrações salutares poderiam quebrar todas essas camadas para que eles pudessem ser atingidos, para que eles pudessem despertar, exatamente. né? Ali, e interessante que vale ressaltar aqui, que, como o Camilo diz, ali eles viam que outrora foram homens na terra, né? Ele diz assim: homens galantes, sedutores, insinuantes, hipócritas, mentirosos, desmoralizados, muitas vezes suspensos aos melhores postos sociais, devassos, beberrões, descrentes do bem, descrentes de Deus, servos do mal, escravos da animalidade, rastejando na lama dos instintos e a se ombrearem com o verme, esquecidos de que eram criaturas de Deus e que a Deus deveriam dar contas um dia do abuso que faziam da liberdade em que a criação mantém o ser humano. Então, esse passado vergonhoso deles era ali manifestado agora nesse momento, ali na enfermaria. E como ele diz aqui, a reencarnação é o único corretivo enérgico, né, que eles poderiam receber naquele momento. Ele diz que foi o que ele fala assim, ali os fluidos tônicos que são permanentemente colocados ali são muito fracos por causa da camada espessa que se encontra de impurezas que envolve todo aquele recinto. Então, é praticamente muito difícil realmente entrar qualquer luzinha, qualquer fluido, né, para ajudar esses irmãos. Por isso que é necessária a reencarnação para eles ali É, de uma forma compulsória. esses fluidos que eles falam aqui, né? Eles não vão conseguir assimilar esses fluidos tônicos perenemente espaços no recinto. Assim, os fluidos eles são potentes, né? Mas só muito fracamente assimilarão. Quer dizer, eles não têm condições de assimilar. O remédio é dado, mas eles não conseguem assimilar isso. Só um tiquinho, fracamente, eles vão alcançar alguma coisa. Por quê? Por conta dessa camada. Quer dizer, você está num banquete, né? E não pode usufruir do banquete. Quer dizer, os fluidos salutares, que eles dizem aqui, né? Esses fluidos salutares estão ali, né? Esses tônicos estão ali para eles, mas eles não têm condição de saborear, eles não têm condição de ter. Eles vão pegar uma partezinha pequenininha, por quê? Porque
mentalmente eles não têm condição. Tá sem som. Quer ver uma boa comparação? Quando um vulcão entra em erupção, ele começa a jogar aquelas cinzas, ela cobre a cidade, ela cobre o sol. Né? Então, tá assim, o sol está ali, é a energia fluídica, jogando em você. Só que aquela nuvem que fica do vulcão, ela encobre todo, que o sol não consegue. Ele tem lá a energia dele forte, mas ele não consegue penetrar e irradiar toda a sua luz ali naquele povinho que está ali recebendo aquelas cinzas do vulcão. É algo mais, vamos dizer que é algo por aí, não é, Júlia? Porque É é isso assim mesmo, que não, acontece. fez uma comparação belíssima e muito, muito perto do que a gente precisa entender. Porque, Uhum. assim, não é que não tenha, tem ajuda, tem. Tem É, os raios fluídicos, tem as tem. emanações, tem, só que não consegue. Agora, tem uma situação que o irmão João fala aqui para gente, que eu achei muito interessante, eu vou trazer esse pedacinho rápido, que ele fala assim, se encontrarem contaminados de trevas, que isso aí, esse recinto que eles estão ali negro, né, por conta dessas vibrações, ele fala assim, como não se encontrarem contaminados, ele faz uma coisa, né, uma pergunta de treva, os recintos em que se abrigavam, se as trevas de que se rodeavam eram oriunda deles próprios. É. Quer dizer, como assim? Não tem jeito. Como eles não vão se contaminar? Se aquilo emana deles. Deles mesmo, exatamente. Né? Então, quer Exatamente. dizer, olha, aí você vê, é uma coisa que está deles. Uhum. Essa camada é grossa deles, que é a necessidade de fazer esse trabalho que na próxima reencarnação rápida, para que eles possam receber o remédio, que o Uhum. Camilo acha que é castigo, e o irmão já disse, não é castigo. Né, É. Selma? E a gente sabe, e você vai contar agora para a gente, quando ele fala sobre esse castigo, É. que o Camilo torna a fazer esse Ele questionamento de primeiro pensa que é castigo, uma né? punição, né? E, na verdade, é a medicamentação, medicamento apenas. Inclusive, esses aí, que são os seus semelhantes, eles frequentemente eles são conduzidos à Terra, a fim de tentarem obter benefícios no contato dos médios. Vocês lembram daquela situação dos médios, né? Que foram os manicômios pediram, né? Para que fossem encontrados na Terra e vieram ao Brasil para aquele centro para poder fazer o tratamento. Então, eles também recebiam esse tipo de ajuda, todos ali naquela enfermaria, para tentar se favorecer das irradiações. Assim, eles, né, se beneficiarem, auxiliando no despertar deles. Mas nem todos conseguiam, né? Uma grande maioria não consegue. E o Camilo ainda pergunta quando eles reencarnarão, né? E ele diz assim, no momento que se atenue o estado de prostração, que na realidade se deem por isso. Ele informa ainda que essa reencarnação ela não é aquela reencarnação programada como é habitual de todos que estão lá no mundo invisível, porque eles são incapazes de solicitarem alguma coisa para si, e até porque também eles não têm méritos para isso, né? Então, esses procedimentos, para eles, são conferidos entre o governador do manicômio e os técnicos do departamento de reencarnação. Eles é que vão tratar de toda essa questão da reencarnação desses irmãos, da necessidade deles. Mas sempre com... Né, ele diz, é muito interessante que ele sempre sobre os ditos, né, os ditames da amorosa caridade do nosso Mestre Salvador, né, que tudo tem que passar pelo crivo ali. Mas eles não, esses irmãos, esses enfermos, eles não têm condições nenhuma de opinarem em nada. Tá?
Eles têm que ser, eles são Selma, completamente, diga. como ele fala aqui, ó, serão incapazes de algo solicitarem para a existência nova. Aí ele bota aqui, ainda porque para tanto lhes escasseariam méritos. Quer É, dizer, eles não têm nem condição de dizer, não, eu vou assim, eu vou assado, de é, repente eu vou resgatar daquela maneira ou daquela outra. Não tem condição nenhuma e até não tem condição de opinar nada. Quem vai fazer isso vai ser os governadores do manicômio isso, e o técnico do departamento de reencarnação. São isso, eles que vão fazer aquele desenho reencarnatório deles, o que vai isso. ser bom para cada um, de que Uhum, forma eles vêm, né? De acordo com todas as dificuldades que apresentam. Agora, como você falou aí, bem falou, a gente não pode esquecer que tudo isso é pela misericórdia e o amor e a ternura de Jesus, do mestre por excelência. Porque ninguém vai chegar aqui de qualquer maneira, né? Sem a misericórdia, porque senão não seria uma reencarnação proveitosa. Mesmo, a gente sabe que mesmo nós com dificuldades, o Pai, né, nos dá sempre uma nova oportunidade. E aí a gente pode ver que a misericórdia já começa ali no hospital, porque você leu ainda há pouco para nós, eles estavam em camas limpas, locais floridos, né, é, não? Com árvore, com tudo arrumadinho, como o Camilo sempre falou das enfermarias, tudo, né, ajeitadinho. Por quê? Porque há necessidade desse amparo também do ambiente, né? E é muito exatamente. interessante isso, né, Selma? É, Agora, e ele ainda fala mais quando ele diz que migrará, né, em retorno, né, toda essa falange desses espíritos para a Terra. E aí você uhum, também leu para a gente, a Terra por quê? A Terra há de abrigar os mesmos espíritos que tiveram aqui e provocaram esses erros. Então, exatamente. aí ele fala, né? Falange emigrará em retorno expiatório Isso. para as arenas da terra, né? E aí ele ainda fala aqui, aí ele vai de novo falar quais são esses espíritos, você vai ler aí para a gente, quais os tipos de espíritos que a gente vai ver aqui reencarnado. É, Muito deles, a gente não é, pode engessar também, né, Selma? A ele gente diz que sabe não disso. tem como, não tem assim como o direito de prever aqui, mas ele pode até assim, mas podem ser retardados mentais, loucos, epiléticos, possivelmente surdos, mudos de nascença e até cegos, todos deploravelmente feridos pela infâmia de que se rodearam, né, pelos delitos praticados. Então, quando acontece isso, dessas questões, às vezes até de nascença, as crianças, né, terem essa questão, é um espírito que está ali tentando se regenerar. Né? Eu acho que não vale, nós temos pena. Ah, coitadinho, por que Deus fez isso? Não, não, eles estão ali com uma oportunidade única de se repararem, de se refazerem espiritualmente, entendeu? É muito melhor nós até ficarmos gratos, até orarmos por eles, do que ficar com pena. Pena não é um bom sentimento para a gente doar para alguém, não é? Nós temos que realmente assim ter compaixão, porque ele é um irmão que errou, que foi pelo caminho errado, mas que está ali com a oportunidade de se corrigir, de tentar acertar. E nós temos que ter essa compaixão e ajudar também. Quer dizer assim, deve ser um espírito aí que fez um monte de besteira, deixa aí, vai penar mesmo. Isso não é uma atitude cristã, não é? Não é uma atitude, mas tem muitas pessoas que pensam assim, isso aí deve ter feito muita coisa errada na outra vida, por isso está desse jeito, não vou ajudar em nada, está pagando. Gente, não é assim, né? Nós temos E que a ter essa gente compaixão.
E a gente sabe também, né, que a gente não pode engessar tudo, porque a gente sabe também que tem reencarnações que o espírito pede uma dificuldade maior, né, para dar alguns saltos de progresso se ele conseguir vencer, né? Então, assim, Exatamente. nada a gente pode dizer, ah, isso é isso porque foi um suicida, porque estava no manicômio, a gente não pode colocar nada dessa forma. Não. Tanto que Camilo está nos descrevendo que possivelmente voltarão desta forma, né? Então ele dá algumas, né, alguns exemplos, mas a gente não pode dizer, ah, se está assim é porque fez isso. Não é dessa forma que Camilo e nem Dona Ivone traz para a gente isso. Porque a gente sabe também que Dona Ivone teve suas dificuldades como suicida e ela não trouxe marcado o corpo físico com nenhuma deformidade. Não. Ela veio com problema emocional, mas não fisicamente. Então, para a gente avaliar que nada na espiritualidade, que as coisas, ah, isso é assim por conta daquilo. Não. Possivelmente virá. E a gente sabe, né? E eu vou dar um spoiler aqui, que o Camilo volta para ter uma reencarnação ainda com a cegueira. Ele não se matou porque estava cego, ele vai voltar e vai voltar a ficar cego. Lá na frente a gente vai dizer como é que isso vai se processar. Bem lá na frente. Lá Para na deixar frente. vocês com curiosidade, água na boca. Mas é por isso que a gente também não pode engessar, porque Dona Ivone teve reencarnações onde ela cometeu suicídio e ela não veio com nenhuma sequela no corpo físico visualmente, né? Então a gente está deixando isso muito claro. Só que a Selma vai mostrar para a gente aí, novamente, o Camilo fazendo aquelas perguntas para o irmão João. Camilo, porque é difícil, eu vejo isso aqui como aquela questão da... você traz um dogma religioso de muitos e muitos e muitos e muitos anos, décadas, séculos. Então, é difícil você se desprender desses dogmas. Quando ele fala punição, e agora quando ele pergunta, não seria demasiadamente severo o castigo citado, venerando o senhor diretor? Partindo do princípio de que toda a humanidade erra, cometendo crimes diariamente, ele já fala assim, castigo. Essa palavra castigo não se aplica, não é? Nós sabemos que isso não é um castigo, ninguém está castigando ninguém aqui. Não é? Ele fica ele faz essa pergunta meio que inconformado com essa visão que ele viu, que ele, né, de tudo aquilo que ele estava adentrando. Então, o nosso queridíssimo João diz para Hein, ele... Selma? Selma, mas naquele momento, quando o Camilo volta a fazer essa pergunta de castigo, ele tem uma recordação de quando estava lá em Portugal, ele lembrou assim de pessoas que ele conheceu que trazia muitas mazelas. Sim, Né? Então ele fez assim uma analogia, né? Tipo assim, né? comum, Aí por isso, né? Porque como era o que muitos ele fazem. entendia. Ele entendia, tipo assim, ah, tá assim como você ainda há pouco falou, tá assim porque tá pagando alguma coisa. E ele traz isso ainda dentro dele, né? Quer dizer, um espírito imortal. Então ele traz essa bagagem. Aí o irmão João, como a Selma falou aí, vai dar uma explicada agora bem legal que a gente vai concluir o nosso estudo com essa finalização aí do irmão João. Aqui, não fale mais isso, hein, Camilo? Tipo assim, não acrediteis assim, meu amigo. Refleti antes no que expus sobre as leis de causa e efeito, estatuídas pelo legislador supremo no intuito de advertir o homem como os espíritos dos erros que praticam em oposição à harmonia das demais leis, tanto homens encarnados como espíritos. A lei de causa e efeito, ela se aplica. Aqui ele está esclarecendo isso aqui, né? Isso é a lei suprema. E continua, vede o castigo imposto pelo próprio libertino que violou aquelas leis, colocando-se na situação de lhes sofrer o ricochete, quer dizer, aquilo que ele jogou, voltou, entendeu? Então, nada fica sem resposta, né? O que você faz, você recebe,
Então, está aqui, ele falou, lhe fez sofrer o ricochete. O que ele fez? O que ele fez causou esse ricochete para ele. Então, pois as faculdades radiosas do Eterno concedidas às criaturas jamais serão contaminadas de impurezas pelo mau uso que delas faça o seu possuidor, sem que o atinjam dolorosamente consequências inevitáveis. Sendo o bem a base suprema da vida, em que amarga situação se colocará o ente que desonrou, dando-se ao mal, desarticulando-se todos os dias do trajeto natural que ascende para a perfeição, arrastado por atos opostos ao que o Senhor estatuiu como carreiro normal na sublime jornada. Ele faz isso. E aí, reflete sobre isso, não é? Ele não pode esquecer que esses irmãos que estão ali, esses espíritos que estão hoje ali daquelas condições, são são os que difamaram os irmãos na Terra, são os que infligiram tormento a seus irmãos através do egoísmo, são difamações se satisfazendo, eles ainda se satisfaziam das difamações que eles acarretavam para o outro, diante de pessoas conceituadas para desacreditar, né, aquele outro. São delações e críticas ferinas, infâmias com que se enxovalhavam pessoas respeitáveis, seduções dos corações inocentes e simples das mulheres, jovens, né, corrupção, perversão e ainda infelicitando as correntes fluido-magnéticas. Olha, isso é muito importante. Aí, além de tudo isso deles serem, ainda tem infelicitando as correntes fluido-magnéticas que sobem da Terra, que é a força telúrica, para o invisível. A nós outros, sobrecarregando de preocupações por obrigarem-nos a exaustivos serviços de saneamento e higienização, a fim de que nossas próprias colônias não fossem corrompidas. Então, eles se degradavam tanto, e se impregnavam no seu perispírito, que exalavam isso, né? Aqui aquela força telúrica que vai para o espaço, compromete, que nós falamos na nossa psicosfera, vocês já estudaram sobre isso, nossa psicosfera hoje é impregnada dos nossos pensamentos e sentimentos. Quando falamos assim, vamos parar de pensar no mal, de falar no mal, de xingar isso, fulano, ciclano, político, isso, aquilo, porque isso emana e impregna. Então, nós temos aqui falar do bem, pensar no bem, agir no bem, para que possamos emanar fluidos mais salutares, ajudar os nossos irmãos que estão constantemente, exaustivamente nos ajudando aqui na Terra. É isso que ele fala aqui. Sempre eles estão ali tentando sanear e higienizar nosso ambiente, até para não comprometer o ambiente deles. Porque se o ambiente deles se contaminarem, não tem. Olha a bagunça que isso vai. Acaba o equilíbrio. Exatamente. Acaba o equilíbrio. E Selma, a gente vê, né, que nós estamos passando um problema mundial, né, com a pandemia, Isso. E a gente vê que hoje nós temos várias situações de problemas, né? Que aí a gente vê aqui que tudo que eles relatam aqui de 1926, né, que foi quando o livro, a gente trazendo hoje para os nossos dias atuais, vemos todos esses casos aqui. Como se encaixa, né? De corrupção, de desabor, de vício, de tudo, né? Que contribui para essa atmosfera pesada. Mas, em contrapartida, a gente também vê o bem agindo. Você vê esses espíritos preocupados, né, para não contaminar as colônias, mas vemos também esses trabalhos realizados aqui na Terra, influenciados por esses bons espíritos,
onde a gente hoje tem mais estudo pela internet, É. inclusive não só pelo meio espírita, mas também pelo catolicismo, outras religiões que Todas, estão isso. fazendo muito trabalho religioso, e isso está entrando nas casas das pessoas. As pessoas que tinham comprometimento físico, hoje está tendo a oportunidade de estudar, de se juntar a essa vibração salutar, para quê? Para que a gente possa modificar de alguma forma e ajudar. Principalmente, a gente está ajudando o quê? Esses cientistas que descobriram a vacina, estão aqui se empenhando. São tudo vibração de várias pessoas imbuídas no sentimento de quê? De fraternidade. Tem uns comprometendo, ok, tem. Mas e a gente? O que a gente já pode fazer? Orar? A gente não orou? Nós temos Né? que Para que a gente consiga comungar com o bem. o Porque bem. ficar xingando político, xingando isso, xingando, e falando mal disso, daquilo, de tudo, isso não ajuda. A nossa parte cabe que nós não temos, vamos dizer, poder de chegar lá num gabinete qualquer, sai você que você não está prestando. Não temos esse poder. O que nós podemos fazer? Prece. Nós podemos fazer prece. Nós podemos aí compartilhar dessas correntes do bem, fortalecer no bem, realmente não se politizar, entrar em debates políticos que só gera discórdia e animosidades. Nós temos que rezar pelos nossos dirigentes, para que eles sejam muito bem orientados, fortalecer a mente deles no bem, para que eles façam o que é certo. Sabe? É o melhor que nós podemos fazer, não é, Júlia? É assim que nós vamos mudar, transformar, na verdade, o nosso planeta e a humanidade. Selma, e o irmão João, quando ele frisa aqui para a gente, ele fala assim, ó, esses homens, né, que estão aqui reencarnados na Terra, né, que usam das faculdades de raciocínio e da inteligência apenas para infelicitar a outrem, preparando outro sim para si mesmo os abismos em que se há de despenhar. Porque Isso. ninguém vai ferir a lei, né, Uhum. a alguém sem que esteja cavando o seu próprio precipício para se jogar dentro. Cavando o Exatamente. seu. Como ele fala aqui, ó, os abismos em que vai se despenhar. Quer dizer, ninguém vai ferir ninguém e vai ficar ileso. Quer dizer, a hora que você está fazendo mal, né, que você se compraz com o mal, ou que você assiste o mal e não faz nada, nenhuma prece, e você acha que é assim mesmo, você está cavando o abismo para você mesmo. E aí a gente vai ver que não é castigo, Não, é o que você dá, você recebe na mesma exatamente. proporção, na mesma velocidade, né, da mesma situação. E aí a Selminha, para encerrar, vai mostrar para a gente aqui, né, o que o irmão João fecha para a gente aqui, e na realidade fecha ali para Camilo, né, com as explicações finais, quando ele vai falar de uma coisa chamada dor educadora, né, Selma? Vê aí para a gente. Porque ele diz assim, o que eles podem esperar, o que eles podem imaginar que poderia vir renascer, como eles poderiam renascer, né? Esses que foram incapazes, invencíveis, né? De tratarem de progredir nessa existência que lhes foi concedida. Né? Eles foram incapazes disso. Eles, na verdade, eles fizeram arma contra os avisos sagrados do Criador. Né? E, então, o que pode se acontecer nisso? Aí ele diz assim, a quem muito e muito ofenderam, ofendendo a si mesmo e ao próximo. Assim, claro que Deus não se ofende, mas o ato dele foi ofensivo a Deus.
E se você fez um ato ofensivo a Deus, porque você recebeu uma vida toda para você seguir, progredir, você, ó, não posso nem falar o que eu pensei, entendeu? Você ofendeu a Deus com seus atos, né? E isso, o que faz? O ricochete ofende a si próprio e ao próximo, né? Mas ele ainda diz aqui, para que eles não estão eternamente condenados aos abismos e das iniquidades que eles mesmos cavaram. Claro que não. A dor educadora corrigirá as anomalias de que se cercaram, reconciliando-se assim com a lei. Deus é misericórdia infinita e ele deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. E sabemos que essas leis são incorruptíveis. Cumpre-nos observá-las e respeitá-las, a fim de não virmos Oi? Cumpre-nos observá-las e respeitá-las, a fim de não virmos a tragar o fel irremediável. Thelma, você congelou, né? Disse que se cercaram, reconciliando. Júlia. Se com a lei. Júlia, você que congelou. Você congelou. Você que congelou para mim. Você congelou, vamos lá, eu vou ler de novo para não acontecer, não sei quem congelou aí para os ouvintes. Né? Então, vamos lá. A dor educadora. Ele diz aqui assim, e deseja as criaturas harmonizadas com a beleza eterna das suas leis. E sabemos que essas leis são incorruptíveis. Cumpre-nos observá-las e respeitá-las, a fim de não virmos a tragar o fel irremediável das consequências que, por nossa própria vontade, criarmos com os desvios da rota natural e luminosa. Porque nosso caminho é a luz. Nosso caminho natural é a ascensão. Ascendemos até a luz. Brilharmos as chamas que temos em nós. Isso fez com que Camilo baixasse a fronte, né, e se submetesse, né, àquela lógica irretocável do nosso irmão João, porque ele não tinha mais argumentos para aquilo. A lei, ela é misericordiosa, Deus é misericordiosa, né? A lei, ela é incorruptível, como diz. E a dor educadora é aquela que corrige a nós. Infelizmente, a dor é que nos leva a procurarmos. Você viu que, quando nós falamos no início aqui de toda essa situação que nos ocorreu, bem no início, né, foi global essa situação, foi um vulco-vulco, né? De gente procurando de todas as formas de religiosidade, de grupos, de correntes, de oração, disso, daquilo. Né? As pessoas estavam se transformando aí totalmente, porque, né, é o medo, o sofrimento, né, faz isso com as pessoas. E infelizmente, que a humanidade ainda precisa disso. Mas nós vamos aprendendo. Nós vamos chegar lá. E aí a gente termina, né, o nosso estudo da tarde de hoje, né? E esperando mais uma oportunidade semana que vem, né, para a gente terminar, talvez, esse capítulo do manicômio, porque é um capítulo muito extenso, porque traz aqui as dificuldades desses irmãos, né? Então, a gente vai deixar o restante para a semana que vem. E a gente vai se despedir hoje, como sempre, né? Orando por esses irmãos, né? Pedindo a Deus a misericórdia para esses espíritos, né? Então, vamos elevar os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, numa oração a Jesus, a esse mestre, para que ele possa, né, junto ao Pai, junto à sua mãe, Maria Santíssima, possa envolver todos esses espíritos, né, que saíram pela porta do suicídio, saíram daqui pela porta errada dos vícios, trazendo para si
muitas dificuldades, mas que para eles possa brilhar essa luz de Deus, essa luz de Jesus, para que eles possam ter uma nova caminhada, com a graça de Deus, com a graça da Mãe Santíssima, nos ajudando nesse progresso. Sendo assim, Mestre Jesus, em teu nome, em nome de Deus, de Nossa Senhora, pedimos por todos esses espíritos em dificuldade, que eles possam ver a tua luz, Senhor Jesus, amenizando assim seus sofrimentos e seus pesares. Graças te dou, Senhor Jesus, por essa grande oportunidade bendita dessa prece para envolver a todos eles. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Jesus, a essa falange amiga de Dona Ivone do Amaral Pereira, que está sempre conosco, aqui nos ajudando nesse estudo maravilhoso. Que possamos atingir corações cada vez mais, né? Continuarmos aqui nessa caminhada, sempre com esse amparo e essa inspiração e proteção. E assim pedimos, Mestre Jesus, e acima de tudo a Deus, nosso Pai, que nos dê permissão para encerrar o estudo da tarde de hoje, dizendo graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. E até sexta-feira que vem, nesse mesmo horário, para que a gente possa levar mais conhecimento desse livro tão importante para nossas vidas, que traz, né, muitos ensinamentos para todos nós. Exatamente. Graças a Deus. Graças a Deus. Fiquem com Jesus. Paz profunda a todas.